pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dia 14/1 de 2025, estamos iniciando algo muito importante, que é a nossa série, nosso canal, Viver é Cristo, Teologia para Todos. A nossa série sobre a Bíblia, a formação do cânon, desde o seu início, da sua oralidade até o texto propriamente dito. É com muita alegria que eu venho apresentar a vocês um tema muito relevante. Nosso tema é: a Bíblia é do céu, mas não caiu do céu. Então, aqui vamos discorrer alguns aspectos importantes das Escrituras, desde a sua formação, o momento atual que temos ela. Então, a Bíblia é do céu, mas ela não caiu do céu. Muitas das vezes a gente já se pegou ou ouviu falar que a Bíblia foi ditada ou que ela foi ditada ou narrada por Deus, e isso não leva em conta muitos aspectos das Escrituras. Então, é importante a gente, ao estudar a Bíblia, entender esses pontos importantes, que ela não caiu do céu, ou foi baixada em um download, como muitos pensam, que o autor bíblico estava ali sentado, o bíblico entrou em um momento de transe, de êxtase, e começou a receber revelações de Deus, e ali começou a escrever no livro, ou que o próprio Deus entregou o livro pronto na mão do personagem bíblico. Isso está muito para outras religiões do que o cristianismo propriamente dito. Então, o cristianismo é uma religião de livro, assim como o judaísmo e assim também como o Alcorão. Todas elas têm sua fé fundamentada em um livro. Então, com o nosso tema da nossa série, a Bíblia é do céu, mas não caiu do céu, abarca todas essas questões, Então, quando afirmamos que a Bíblia é do céu, é porque a gente leva em conta, porque a igreja a considera assim. A igreja considera a Bíblia como a revelação de Deus para o ser humano. Então, o primeiro ponto importante de a gente observarmos, ao entendermos os aspectos das Escrituras, é entender que a igreja a tem como revelação de Deus, a igreja a recebeu como revelação de Deus, portanto, a Bíblia, assim é considerada como do céu. Ela é do céu também porque ela revela esse caráter, ou seja, esse caráter da revelação de Deus, esse caráter divino, está implícito no texto, ou melhor dizendo, está explícito no texto bíblico. Então, com base lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que todo homem ou toda mulher de Deus esteja plenamente apto, preparado para a boa obra. Então, a Bíblia tem esse caráter porque a igreja também interpreta ela assim. Então, é importante a gente ter esse ponto de que a Bíblia, ela auto se revela com essas características. E aí a gente percebe que, por a Bíblia ter esse aspecto de que ela é do céu, por revelar todas essas características que falamos aqui, mas ela não caiu do céu, como muitos pensam, que o livro foi entregue por um anjo, ou a Bíblia foi escrita por um anjo, ou o próprio Deus escreveu, apesar de que ter trechos bíblicos, por exemplo, como a Tábua dos 10 Mandamentos, que foi entregue a Moisés, foi escrita pelo Deus de Deus, assim afirma o texto, mas porém aquelas tábuas foram quebradas, e Moisés foi agora
obrigado, por assim dizer, a escrever novamente o texto que ele tinha quebrado, né, em tábuas, né, de argila. Então, a Bíblia não caiu do céu, ou o autor bíblico baixou um download divino, por assim dizer, né? Então, a Bíblia, ela foram escritas por homens, né? Homens, né, que escreveram, que foram inspirados por Deus a escrever esses textos bíblicos, né? A Bíblia, ela não caiu do céu porque ela nasce num contexto, seja ele histórico, cultural, da época ou político. Então ela tem um contexto que ela brota, ela tem um chão histórico, ela tem um caldeirão cultural. Então precisamos entender essa dupla dimensão bíblica, que é tanto divina quanto humana, né? E ela não pode ter caído do céu porque ela revela a experiência do ser humano com Deus. Ou seja, o povo vive com Deus, né? O povo experimenta Deus na sua realidade, portanto, por isso ela não pode ter caído do céu. Então, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então perceba que a Bíblia foi escrita por homens, inspirado por Deus. Em outros vídeos a gente trabalhará essa questão da inspiração, mas não cabe aqui. A Bíblia não pode ter caído do céu porque ela foi escrita em idioma humano. Ela não foi escrita em uma linguagem divina, né, por assim dizer, ou no idioma dos anjos, do céu. Ela foi escrita em um idioma humano, a saber, o hebraico, algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento, propriamente dito, em grego, né? Então, portanto, os textos são expressões da relação do humano com o divino, onde essas duas partes se encontram. Em texto bíblico, ele abarca esses dois aspectos, essa dupla dimensão que se encontra na realidade, que se encontra na história, que se encontra num contexto. Então, isso são partes importantes para entendermos, né, a Bíblia Sagrada, o texto bíblico propriamente dito. E uma pergunta importante a se fazer, de tudo que a gente já falou aqui nessa aula, afinal, o que é a Bíblia? Né? O que é a Bíblia para você? A definição mais usual é que a palavra Bíblia é uma apropriação da língua portuguesa, que é uma apropriação do substantivo grego, biblion, que significa primariamente um documento escrito, né? Seja ele um livro ou um pergaminho ou um bilhete, podendo também ser chamado de uma coleção de livros ou uma biblioteca, por assim dizer. Um dado importante que eu gostaria de compartilhar com vocês que nos assistem aqui hoje é que o termo Biblion aparece cerca de 34 vezes no Novo Testamento. Então, essa Bíblia que a gente tem hoje, tratando aqui a partir da Bíblia do cânon protestante, depois entraremos em outras questões, assim se Deus permitir. O livro do Antigo Testamento tem 39 livros, né? A Bíblia hebraica, por assim dizer, tem 39 livros, e o Novo Testamento contendo 27 livros. A Bíblia, ela é muito rica, isso de fato não tem como negar, ela é muito, muito rica mesmo. E além dessa riqueza linguística, existe uma riqueza estilística, ou seja, a Bíblia possui vários estilos literários. Sim, a Bíblia possui vários estilos
literário, como leis, narrativas, poesias, hinos, sabedoria, profecia, palavras apocalípticas, parábolas, novelas, epístolas, que é sinônimo de carta. Então a Bíblia, além disso, ela possui, desses gêneros literários que ela possui, que foram citados aqui, entre outros, ela também possui muitas linguagens simbólicas, né? E não somente isso, mas também muitas figuras de linguagem. Por exemplo, metáforas, né? Símile, eufemismo, hipérbole, entre outras, né? Paradoxo. Existem várias linguagens, várias figuras de linguagem na Bíblia que para o leitor atual ler essa escritura, esse texto que recebemos, precisamos ter isso em mente. Porque senão gera vários conflitos e vários erros de interpretação. Então, agora também, outra questão importante que eu gostaria de compartilhar com você que nos assiste aqui, você que está nos assistindo, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, não esqueça de deixar o seu like não, que isso é muito importante para o nosso canal. Outro ponto importante é a relação da Bíblia no mundo. Isso é perceptível, isso aí é notório que a importância da Bíblia no mundo e a sua contribuição significativa para a sociedade, principalmente para nós do Ocidente, né? A Bíblia foi responsável por moldar a nossa ética, a nossa moral, influenciou vários pensadores da história, várias universidades foram fundadas a partir das escrituras sagradas, da teologia bíblica, das escrituras sagradas. Apesar da sua antiguidade, isso é perceptível que vários livros, né, atuais ou vários livros importantes também, isso a gente não deve negar a importância de muitos outros livros, seja da literatura clássica, você vê que ele cai em desuso. Assim como um livro que foi escrito hoje, muitos autores, a todo momento as editoras estão publicando os livros, né, vários livros de vários gêneros literários, e as pessoas lêem agora e daqui a pouco já não querem mais ler. Mas você percebe que a Bíblia, mesmo sendo antiga, escrita há mais de 3.000 anos atrás, entendeu? E ainda continua sendo relevante para a vida das pessoas. As pessoas continuam a estudá-la, a interpretá-la, a se debruçar sobre ela e moldar seu pensamento com base nela. Então, a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. É o livro mais lido e mais estudado da história da humanidade, por assim dizer. Traduzido aproximadamente, hoje, graças a Deus, a Bíblia já chega à marca de 700 idiomas. Pense aí, um livro que já foi traduzido para 700 idiomas, segundo o site Progress Biblio. Ou seja, pouco mais de 5 bilhões de pessoas têm a Bíblia nas mãos, ou seja, 80% da população já possui o texto bíblico traduzido na sua língua. Isso é um marco muito importante. Aí a fonte que está esse dado é o site da Progress Biblio, que é a união, né, da Sociedade Bíblica Unida com a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse livro também, a Bíblia já foi submetida aos mais rigorosos métodos científicos do século XVIII. E ainda o é. Então a Bíblia já foi lida, relida, interpretada, estudada por os mais rigorosos métodos científicos do século XXI, do século XVIII. E ainda as pessoas se debruçam sobre isso. No século XVIII, por assim dizer, foi uma época que estudavam muito a Bíblia, com aquele aspecto mesmo como um livro comum, com todo rigor, com toda a atenção. E vamos lembrar que século XVIII aqui estamos na época do cientificismo.
onde a razão está exaltada, onde a razão está acima da fé, onde a razão está acima da religião. Então, o século XVIII é a época que o pessoal está pensando na ideia da, vamos dizer, da retirada do sagrado. Né? Não, opa, o sagrado já está aqui, o sagrado tem um lugar sim, mas agora não, deixa o sagrado lá e agora vamos estudar na perspectiva racional, metodológica, epistemológica. E assim, com todo esse rigor de estudo das escrituras, eu faço uma pergunta para vocês que estão nos assistindo aqui. Afinal, que livro é esse? Né? Para você, que livro é esse? Esse livro representa o que para você que está nos assistindo? Você leitor, você leitora das escrituras, você homem, mulher, jovem, que lê, que participa, que acha que a Bíblia é relevante para você. O que você pensa a respeito desse livro? Pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente, podendo, a gente responde e compartilha com vocês também as nossas questões. Aí a pergunta é, seria a Bíblia um livro comum? Ou ela teria um caráter especial? E aí, o que você acha? Para você, ela é um livro comum, um livro qualquer? Ou ela possui um caráter especial? É uma boa pergunta, né? Por que a Bíblia continua sendo relevante para a sociedade atual? Isso é muito importante porque pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias, continuam lendo a Bíblia, né? Continuam interpretando a Bíblia em todo lugar, em todo tempo. Até pessoas que não são cristãs. As pessoas, você vê citando, seja ela na rede social, no Twitter, no Instagram e várias outras, ou no umbral de algumas casas, você percebe que tem frases, né, que provêm do texto bíblico. Outras pessoas, né, em sua estante, deixa o Salmo 91 aberto, né, o Salmo 23, e você percebe que está impregnado no ser do ser humano, está impregnado na nossa sociedade esse contato, essa influência do texto sagrado, né? Para aqueles que consideram como um texto sagrado. Porque quando a Bíblia é lida e interpretada de forma correta, ela produz transformações singulares na vida das pessoas. Por quê? Quando a Bíblia é lida e aplicada à vida das pessoas, ela produz mudanças radicais na vida dessas pessoas. E porque também, quando lida e interpretada de forma errônea, ela produz desastre, morte, miséria, injustiça. Porque o mesmo livro, sendo interpretado coerentemente e de forma equivocada, pode produzir tanto benefícios quanto malefícios, né? Eu gostaria que você compartilhasse conosco seus questionamentos e falasse conosco o que você pensa sobre isso. Então, um livro com duas dimensões, né? Um livro tão importante para a nossa sociedade, para a humanidade, né? Esse livro com essas duas dimensões, uma sagrada e a outra humana ou profana, como muitos a categoriza, porque profano e humano tem essa relação, né? Humano e profano não pode-se dizer que sejam sinônimos. Eu queria pensar sobre isso com vocês que estão nos assistindo aqui. E finalizando o nosso vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra de afirmação, isso, o meu eu pessoal, o que eu penso sobre a Bíblia, né? O que eu acho sobre a Bíblia, o que a Bíblia representa para mim, né? Leitor, intérprete das Escrituras, né?
Eu poderia dizer e afirmar categoricamente que a Bíblia é o amor de Deus traduzido em palavras humanas. Isso mesmo que você ouviu, para mim e para muitos, a Bíblia é o amor de Deus traduzido em palavras humanas. Como disse o reverendo Paulo On, e Deus decidiu falar na língua dos homens e das mulheres. Deus abençoe a sua vida. Você que gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos e amigas, porque isso é muito importante e relevante para nós, do nosso canal Viver é Cristo, continuarmos compartilhando esse conhecimento com vocês, de forma gratuita. E uma forma de você nos manter ativo, de nos incentivar, é curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Fica com Deus.